Doutora Caroline Cavalcante de Paula se encontra na sala? Sim, excelências. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Processo número 535, do seu interesse, é o processo número 700-2648-70, 2022, recorrida Energisa Rondônia, distribuidora de energias, advogado Denner Barros e Mascarenha, recorrido Reginaldo Gomes Barbosa, advogado Caroline Cavalcante de Paula. Relatoria, doutor Cristiano Gomes Mazini. Doutora, são meio-dia e 2, a senhora tem 10 minutos, a senhora está com a palavra. Obrigada. Cumprimento a todas vossas excelências, cumprimento a todos os presentes eventuários da Justiça, colegas advogados e demais presentes. O presente caso se trata de um processo referente à recuperação de consumo cobrado indevidamente pela Energisa, que veio a causar a interrupção de serviço essencial ao consumidor. No processo foram levantados as questões de inexigência do débito e também da indenização por conta da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. Inicialmente foi conferido um liminar para que o nome do consumidor não fosse incluso no rol de malpagadores, porque ele tem um nome limpo, conforme consta dos documentos na exordial. E também para que a energia dele fosse religada, já que a Energisa indevidamente interrompeu o fornecimento de energia elétrica sem sequer notificá-lo sobre essa interrupção de serviço essencial. Então, foi conferida de forma liminar, pela tutela de urgência, para que fosse religada a energia ao consumidor e também para que não fosse incluso o seu nome no rol de malpagadores por conta dessa alegada fatura de recuperação de consumo. Também vale frisar que todas as faturas do consumidor são regularmente pagas, ele tem todas as comprovações, inclusive dos meses que se alega indevidamente a Energisa que há uma recuperação de consumo, contanto que não deve prosperar. Entretanto, excelência, quando sobreveio a sentença, o excelentíssimo juiz de primeiro grau, ele concedeu o dano moral por conta dessa interrupção indevida da energia elétrica, porque ele não foi notificado. Entretanto, ele retirou a vigência da liminar anteriormente concedida e não considerou a inexigibilidade do débito da fatura de recuperação de consumo, bem como retirou a exigência de que a Energisa não incluísse o nome dele no rol de malpagadores. Então, o recurso do consumidor é no sentido de que se majore os danos morais por conta da interrupção indevida de energia elétrica e para que se considere inexigível o débito lançado a título de recuperação de consumo, bem como para que não seja incluso o nome do consumidor no rol de malpagadores. Somente frisando que ele tem um nome limpo, conforme consta nos autos. Quanto aos documentos juntados pela Energisa, existe uma divergência entre o que a Energisa alega e o que foi apresentado por eles, e como se pode perceber, eles têm feito isso corriqueiramente com vários consumidores, é uma prática reiterada da Energisa, eles chegam nos locais, nas residências, e apenas falam o seguinte para as pessoas: olha, a gente está trocando aqui o seu contador, estamos colocando o mais moderno, sendo que esses equipamentos, eles são de responsabilidade da empresa, somente eles têm a forma de manipular. Muitos dos consumidores nem sequer sabem como é que se procede a manipulação desses equipamentos, eles mesmos instalam, eles mesmos trocam. Então, às vezes, o consumidor de boa fé não deve nada à empresa, eles pedem para que assine aqui que a gente está levando o seu relógio, o consumidor assina de boa fé. Nessas notas, que é o termo de ocorrência de irregularidade, que eles apresentam de caneta a data que se vai fazer a perícia. Então, o consumidor, ele não tem como verificar se é verdade ou não, que aquela data que está escrita ali no documento é realmente a data da perícia. Então, conforme consta nos autos, a data que a Energisa apresenta que ocorreu a perícia
é contrária, totalmente diferente, a mais de um ano e 4 meses depois da data que foi eventualmente apresentado ao consumidor nesse termo de ocorrência, e não bate com a realidade fática do cliente, que é um cliente que sempre vinha pagando suas contas em dia. Ressalto também que o cliente ele tem a casa no mesmo terreno da mãe dele, e por algum tempo essa casa estava em reforma. Então, eventuais divergências, alterações de consumo se tratam de períodos que a casa estava em reforma, às vezes estava fechada, e ele estava na casa da mãe. Então, assim, a outra alegação que a Energisa coloca é de eventuais diferenças de consumo, o que também não merece prosperar, tendo visto que há outros fatores que podem influenciar nas questões de alteração de consumo. Outro, sim, excelências, o STJ, ele também pontua de que, em casos de que a Energisa constate, né, ou a operadora de energia elétrica constate alguma possível alteração no medidor, que se esse caso não for comprovadamente que foi o consumidor que agiu, não há em que se falar em corte de energia, não é direito da concessionária cortar a energia do consumidor, muito menos sujar seu nome e nem fazer a cobrança indevida. Então, excelência, devido a todas essas pontuações, eu peço pelo provimento do recurso do autor, do consumidor, e pelo não provimento do recurso da Energisa. É isso que eu tenho a sustentar. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Doutor Cristiano. Presidente, eu estou dando provimento ao recurso interposto pela parte autora, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência do débito gerado a título de recuperação do consumo. Essa questão em relação à negativação de nome com a inexigência do débito, a inexigibilidade do débito, né? Eu entendo que é dispensável, não importa, mas de qualquer forma pode ser reiterado na fase de cumprimento de sentença, caso persista, né, com fixação de astreinte. O valor dessa fatura era de R$ 3.102,84 e majorar o valor da indenização para R$ 10.000, diante de todas essas circunstâncias que a doutora Caroline mencionou. E estou também negando o provimento ao recurso da Energisa. Esse é o voto, senhor presidente. Fixando honorários em 15%. Esse é o voto. Eu acompanho integralmente o voto, doutor Aldarzian. Eu acompanho o eminente relator, presidente. Recurso inominado da parte autora conhecido e provido, integralmente provido à unanimidade, e recurso da parte requerida, conhecido e não provido, a tudo à unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada, excelência. Desejo a todos uma ótima sessão. Obrigado.